Boa noite a todas, a todos, né, que estão presentes. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os atributos morais de Deus, né, que faz parte dos atributos comunicáveis que Deus compartilha conosco. E hoje nós vamos estudar sobre a graça, né, a graça de Deus. Graça é uma palavra muito comum para nós, né? Nós estamos aqui pela graça de Deus. E a gente precisa entender que a graça, junto com a paciência e junto com a misericórdia, né, são atributos, né, que fazem parte da bondade de Deus, né? Eles são aspectos particulares do atributo da bondade de Deus, né? E essas definições dadas aqui, né, sobre paciência, sobre misericórdia e sobre graça, são casos especiais dessa bondade de Deus, né? E aí, assim como a paciência e como a misericórdia, né, a gente entende que a graça é outra forma de Deus expressar a sua bondade para com os homens. Mas como a gente pode definir graça, né? A graça, ela pode ser definida como o favor eterno e totalmente gratuito, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas a criaturas culpadas e indignas, né? Então, é um favor eterno, totalmente gratuito, né? Que nos concede bênçãos espirituais e eternas. Nós, né? Que éramos criaturas culpadas e indignas e que ainda somos indignos de receber. Então, essa graça, ela é imerecida, né? Ninguém pode reivindicá-la como direito. A graça não vem a nós por mérito algum, né? Ela é totalmente imerecida, porque todos pecaram e todos, né, carecem da glória de Deus, todos precisam da graça de Deus. E aí a gente precisa entender que a graça faz parte de quem Deus é, da sua essência, né? E Deus, ele é regularmente gracioso para com o seu povo. O Salmo 119, no versículo 132, tem uma versão da Bíblia que diz assim: volta-te para mim e ser gracioso para comigo, segundo é teu costume para com os que amam o teu nome. Então o salmista diz: ser gracioso comigo, segundo é teu costume. Então Deus tem o costume de ser gracioso para com o seu povo, né? Faz parte de quem ele é, ser gracioso para com o seu povo, né? A graça faz parte de quem ele é. E em 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ou seja, o Deus de toda graça. Então, Deus, ele é também graça. Ele é paciência, misericórdia e graça. Tudo isso está envolvido no atributo da bondade de Deus, porque Deus é bom. Então, quando você pensar assim, Deus é bom, na sua mente automaticamente já vem que, porque ele é bom, ele é paciente conosco, ele tem misericórdia de nós e a sua graça está sobre nós. Então, a gente vai entender aqui algumas características da graça, né? Então, a gente precisa entender que a graça, ela é eterna. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a graça de Deus, ela não veio a existir na nova aliança. Não foi com o sacrifício de Cristo que a graça passou a vigorar ou a existir, né? A gente precisa entender que ela é eterna. Deus nos deu tudo antes de tudo existir. Deus nos deu da sua graça antes de tudo existir, porque antes de tudo existir, Deus, ele é graça, né? Então a gente vê aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Deus que nos salvou
e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E aí, Apocalipse 13:8 diz: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, nesses dois versículos a gente vê o quê? Que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ela é desde os tempos eternos, desde a eternidade, né? Porque Deus é eterno. E se Ele é eterno, e se Ele também é graça, assim como Ele é eterno, a graça também é eterna, sempre existiu, né? Ela é, né? Ela não passou a ser, nem ela existiu um dia. Assim como Deus é eterno, a graça também é. Ela está presente desde antes dos tempos eternos, na essência do nosso Senhor. E aí ele diz que essa graça fez com que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então a gente precisa entender que desde a fundação do mundo o livro já está escrito com os nomes daqueles que serão salvos, né? E aí Apocalipse 17:8 diz assim: a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, os salvos têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, né? E aqueles que não são salvos também, os seus nomes não foram escritos desde a fundação do mundo. Então, eles se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que todas as resoluções, né, com respeito à nossa salvação foram tomadas antes que o mundo existisse. Porque o Cordeiro ele foi sacrificado, né, antes da fundação do mundo. Então, a graça de Deus ela é eterna. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, claro que Deus sabe já quem é salvo e quem não é salvo, né? Tudo isso porque Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Mas nós não sabemos, né? Nós hoje cremos no Cordeiro de Deus, nós cremos que estamos salvos, mas nós somos instruídos pela palavra, que nós devemos ficar firmes, que nós devemos permanecer, que nós devemos ser fiéis até o fim, né? Que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Isso quer dizer o quê? Deus, no livro da vida, o nosso nome já está escrito. Isso não quer dizer que a gente peca, Deus vai lá e apaga o nosso nome porque pecamos. Não, Deus já sabe a resolução final, né? Deus já sabe. Mas nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor fez por nós, na nossa salvação. Precisamos perseverar nisso, porque nós podemos sim, né, perder a nossa salvação. Isso não quer dizer que o nome da gente está escrito e ele vai apagar simplesmente. Não, eu creio assim que o Senhor nos ofereceu e nós não retribuímos e não respondemos, né, de acordo com aquilo que sua palavra diz. Então, pessoas que outrora estavam salvas, elas podem perder a salvação, mas assim, isso para nós que estamos no tempo presente, nesse tempo, né? Nesse tempo Cronos. Mas para Deus, nada é novidade, né? Deus já sabe do princípio e do fim. Então, por isso que Deus já sabe aqueles que estão salvos e o nome dos salvos estão lá. E Deus já sabe quem não vai ser salvo e os nomes deles não estão no livro da vida. Então, essa graça é eterna. Amém? Ela existe antes, né, dos tempos eternos. Primeira coisa que a gente precisa entender. E isso nos faz compreender o quê? Se ela é eterna, ela não passou a existir ou a se manifestar apenas no Novo Testamento. Como muitos creem que a graça de Deus veio, né, com Jesus Cristo. Não, né? A graça de Deus, ela está desde
desde Gênesis, né? Desde o princípio de todas as coisas, desde o Antigo Testamento até Apocalipse. E a gente vai entender isso. Deixa eu botar aqui. Porque a gente precisa entender que o Antigo Testamento, ele é um livro, né, que contém a lei de Deus, né, e lei é as instruções de Deus. Que instruções são essas? Instruções para que o povo de Deus viva, conviva com ele, viva diante dele, porque ele é um Deus santo, né? E nós não podemos viver para o nosso Deus de qualquer forma. Então, essas leis, né, que são princípios de moralidade, para que nós vivamos uma vida santa, para estarmos diante de um Deus santo. Então, é fato que o Antigo Testamento, ele fala, né? Ele contém toda a lei de Deus, principalmente nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, aí depois vem os Salmos, os profetas, né? Chamando o povo de volta para a lei de Deus, né? Toda vez que o povo pecava e se afastava dos princípios de Deus, vinham os profetas e chamavam esse povo de volta, né? Para se arrependerem e voltarem para o Senhor. E a gente pode perceber que isso por si só já é a graça de Deus, né, se manifestando. Então a gente precisa entender que o Antigo Testamento, ele não contém só lei, ele também tem graça, né? A gente precisa entender que jamais houve uma revogação dos princípios de moralidade contidos na lei de Deus, né? Porque não há uma classe privilegiada que esteja isenta da retidão que a lei ordena. Então, a lei de Deus, ela nos faz viver em conformidade com o nosso Deus que é santo. Não é obedecer os princípios da lei que nos salva, mas é porque somos salvos pela fé em Jesus Cristo, através da sua graça, que nós devemos viver de acordo com os mandamentos do Senhor, para que nós nos mantenhamos em santidade e possamos viver diante de um Deus que é santo. Então, a gente precisa entender que essa graça, ela já se manifestava no Antigo Testamento. Por exemplo, no dilúvio, né? Noé é um homem onde está escrito que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, né? De todo aquele povo, Noé achou graça, ou Deus achou graça em Noé, né? O Senhor encontrou graça, né, nele, quer dizer, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, né? E toda a sua casa foi preservada. E a gente pode ver também que isso foi antes da lei, né? A gente já vê a graça se manifestando, antes da lei ser dada no Monte Sinai. E depois que a lei foi dada, né, no Monte Sinai, por meio de Moisés, Deus disse a Moisés: encontraste graça aos meus olhos. Deus sempre será o mesmo. E a graça é um atributo do seu santo ser. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de graça, eu estou na graça. Né? A gente vê que muitos cristãos, não, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Né? Isso é ignorância a respeito de quem é o seu Deus, isso é ignorância a respeito do plano de Deus. Porque Deus, ele, em sua essência, ele é graça, ele é gracioso. E a sua graça está presente desde lá, o princípio de todas as coisas. A gente vê essa graça se manifestando em Noé, né? A gente vê essa graça se manifestando em Moisés e em várias e outras ocasiões. A gente vê essa graça de Deus chamando o seu povo de volta para ele, para a sua lei, para se arrependerem, né? Então a gente vê que essa graça do Senhor é eterna. Amém? Existe outra característica também da graça de Deus. Deixa eu voltar para onde eu estava. A graça é supremamente rica. Então, o que isso quer dizer? Que a graça de Deus, ela é rica. Lá em Efésios 2, 6 e 7, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A graça de Deus, ela é
rica, né? E aí ele diz, para se mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Que a graça, ela é manifesta em sua suprema riqueza, quando ela nos ressuscita com Cristo. Ou seja, a riqueza, qual é a riqueza da graça de Deus? Por causa da graça de Deus, nós ressuscitamos com Cristo. E não apenas isso. Quando nós ressuscitamos com Cristo, nós fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só a riqueza da graça de Deus, né? Quando a gente fala de graça, a gente relaciona automaticamente a salvação, sim. Mas essa graça, ela é tão rica e envolve tantas coisas que uma das maiores riquezas, os dois aspectos da riqueza dessa graça, é que nós, né, pela graça de Deus, fomos ressuscitados com Cristo, né? Assim, espiritualmente nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, recebemos vida e ressuscitaremos com Ele fisicamente, né? Assim, receberemos o nosso corpo celestial quando Ele voltar. Mas nós já estamos neste lugar, entende? Nós hoje, recebemos a graça de sermos ressuscitados com Cristo, porque quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, e não apenas isso, nós fomos colocados, né, aonde Ele está, nos lugares celestiais. E que lugares celestiais são esses, né? O que significa lugares celestiais? Primeira coisa, para você entender a riqueza da graça de Deus, né? Eu quero que você saia daqui, assim. Eu sei que você já sabe disso. Eu sei que a gente já conhece, a gente já tem entendimento sobre isso, sabe? Mas quando eu estava estudando, eu fiz, meu Deus, como a gente se esquece de detalhes tão preciosos, né? E essa graça é tão rica que ela fala sobre estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que isso significa? Que esse lugar celestial é o lugar de luta espiritual dos crentes, né, contra as hostes malignas. Está em Efésios 6,12, quando diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. É lá, né, que acontece a nossa luta. É lá, contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, nós recebemos a graça de estar neste lugar, né, onde ocorrem essas batalhas e nós somos vitoriosos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele diz também que esse lugar celestial, além de ser um lugar de luta espiritual dos crentes, ele é a esfera sobre a qual Cristo reina. É o lugar das coisas santas. Cristo está lá sentado à direita do Pai, né? Ele reina e tudo é santo. Então, esse lugar celestial é onde a esfera da pecaminosidade não possui domínio sobre nós. É por isso que nós podemos dizer não ao pecado. É por isso que nós podemos resistir ao pecado. Porque nós não estamos mais nessa esfera da pecaminosidade. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque nós fazemos parte do corpo dele. Então, a gente precisa entender que hoje, né, pela obra da cruz, pela graça de Deus que nos alcançou e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que nos colocou lá nos lugares, assentados com Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Nós precisamos entender que nós já estamos espiritualmente nessa posição. E você pode compreender a riqueza disso, a riqueza dessa graça. É porque estamos nele que nós podemos ter essa vida santa. É porque nós estamos nele, né, neste lugar, que nós podemos batalhar e ter a fé, a convicção e a esperança de que seremos vitoriosos, né? Porque ele está conosco e nós estamos nele nesse lugar.
Então, gente, essa riqueza da graça de Deus, ela se manifesta sobre esses dois aspectos. Nós não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. Nós ressuscitamos com Cristo. E nós estamos com Ele nesses lugares celestiais. Amém? Então, existe uma terceira característica da graça. A gente viu que a graça é eterna, que a graça é rica, né? Porque ele fala assim, supremamente rica, né? Porque ele fala da suprema riqueza da sua graça, né? E a terceira característica da graça é que ela é soberana, né? E por que ela é soberana? Ela é soberana porque ela reina. Como assim? Em Romanos 5:21 diz assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui ele fala que a graça reinasse pela justiça. Então a graça reina pela justiça, né, por meio de Jesus Cristo. Então ela é soberana porque ela reina. E se ela reina é porque ela está no trono. E quem ocupa o trono é soberano. Então, como diz em Hebreus 4,16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça. Então, a graça reina porque ela está no trono, porque Deus é graça, né? E Ele é também soberano. Então, eles aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ela está no trono, né? E desse trono a gente recebe misericórdia e recebe graça para ajuda em momento oportuno. Se a graça é um favor imerecido, ou seja, não merecemos ela não pode ser considerada como uma dívida de Deus. Ou seja, Deus tem a obrigação de me dar graça. Deus tem que me dar, eu vou reivindicar a graça de Deus. Não. Ela é um favor imerecido. Se ela pode ser considerada, ela não pode ser considerada como uma dívida de Deus ou como um crédito nosso. Ou seja, nós não merecemos, não temos mérito algum nisso. Então, ao contrário, se ela é imerecida, ela deve ser mostrada soberanamente, né? A graça de Deus é soberana. Ele é soberano, ele decidiu, né? Porque ele é soberano, que eu merecia estar morta nos meus delitos e pecados. Mas ele decidiu, mesmo eu sem merecer, me amar e me trazer de volta para ele. Me reconciliar com ele através da obra da cruz. Então, ela é soberana, né? Porque não é porque eu mereço, não é porque eu faço alguma coisa para obter, não é por causa das minhas obras, mas é porque ele é soberano. Porque assim ele quis e assim ele decidiu. Amém? Então, a gente vê que a graça de Deus é eterna, ela é ela é soberana, supremamente rica e ela é soberana. E aí, depois a gente vê nessas características da graça, e aí entendendo que ela é imerecida, a graça como bondade, né, porque ela faz parte da bondade de Deus, ela é revelada especialmente, né, aos que não merecem, aos que não a merecem. Então, a gente precisa entender que a salvação pela graça é o contrário da salvação pelo esforço humano, pois a graça é uma dádiva concedida gratuitamente. Romanos 23:24 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, por seu favor imerecido. Deus intervém na nossa história, mesmo sem a gente merecer. Ou seja, nós fomos justificados gratuitamente, nós não pagamos nada por isso, né? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, a nossa salvação é pela graça, não é pelas nossas obras, não é pelo meu esforço humano, não é pelo meu mérito, né? Mas puramente pela graça de Deus. Outra coisa é que se a graça é imerecida,
então só há uma atitude nossa, né? Só há uma atitude humana apropriada como instrumento do recebimento dessa graça, que é a fé, né? Como é que nós podemos acessar essa graça, né? Ou seja, como é que qual é a nossa resposta a essa graça, né? É a fé. Romanos 4,6 diz: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. A fé é a atitude humana contrária, né, a depender de si mesmo. Então, essa fé, ela é a gente entender que a gente não depende de nós mesmos, né? Pois implica confiar em outra pessoa ou depender dela. Assim, exclui a confiança em nós mesmos ou na tentativa de conquistar a justificação pelo esforço humano. Então, se a graça ela é imerecida e a nossa forma de responder a isso, recebê-la, né, pela fé, isso quer dizer que a gente crê que não depende de nós. Isso quer dizer que nós devemos depender e confiar apenas no Senhor, né? E que não podemos fazer nada para receber da graça de Deus. Então, outro aspecto é que não só o perdão dos pecados, mas também toda a vida cristã pode ser tida como resultado da contínua dispensação da graça divina. A graça, ela não só veio perdoar os meus pecados, mas ela vem moldar toda a minha vida. Ela vem fundamentar, estabelecer todo o meu padrão de vida, como eu devo viver com o Senhor e diante do Senhor. Em 1 Coríntios 15:10 diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo diz que eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, a graça de Deus molda a minha vida. Se eu pecava e não peco mais, não é porque eu decidi simplesmente não pecar mais. Mas a graça de Deus me ajuda. A graça de Deus, né, me faz resistir ao pecado. Ele diz, eu sou o que sou pela graça. E ele diz, a sua graça me foi concedida. E aí ele diz, trabalhei muito, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, tudo que ele fez, tudo que ele faz, né, é por causa da graça de Deus. A gente precisa ter essa consciência de tudo que somos, tudo que fazemos é pela graça de Deus, né? Sem ela, a gente não, tudo seria em vão. Aí, em Atos 14:26 diz assim: E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Ou seja, Paulo e Barnabé tinham sido enviados para Antioquia, e aí diz que eles tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra. Isso significa o quê? Que a igreja, né, daquele lugar, ao enviar Paulo e Barnabé, cria que o sucesso do seu ministério dependia da contínua graça de Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, né? Tudo aquilo que, porque ministério é serviço, né? O ministério não deve ser o nosso status. O ministério não deve aparecer mais do que Jesus em nós, né? E isso é uma tentação para muitos, né, ministros. A gente precisa entender que todo sucesso, que eu não gosto nem de falar de sucesso, dessa palavra sucesso, né? Mas todo o sucesso do ministério não depende de nós. Depende da contínua graça de Deus. E o povo daquela igreja tinha essa plena consciência de que, ao enviarem Paulo e Barnabé para Antioquia, né, eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra. Eles tinham convicção de que o sucesso daquela obra, né, estava garantido, vamos dizer assim, por causa da graça de Deus que estava sobre eles. Então, a gente precisa entender que podemos fazer muitas coisas para o Senhor, né? Muitas coisas para o Senhor, mas
e podemos até achar que tem sucesso por conta da resposta dos homens. Mas esse sucesso que ele está falando aqui não é o sucesso que os olhos humanos veem, não é o sucesso que as pessoas demonstram, mas é a aprovação de Deus que está lá que está no seu trono. O sucesso que isso tem diante dele, né? Então a gente precisa entender que o sucesso da nossa obra, do nosso ministério, não está aqui nesse campo visível. O maior sucesso é aquele que Deus diz assim: servo bom e fiel, né? Aquele que o Senhor está aprovando que nós façamos. Isso é muito profundo, né? Porque eu estava vendo um vídeo hoje, o Paulo até postou no grupo, que estava falando sobre isso, que muitas pessoas fazem muitas coisas para Deus, fazem muita obra, fazem muita coisa para Deus, mas às vezes Deus não aprova aquilo, né? Tem sucesso diante dos homens, né? Tem multidões seguindo, fazendo a mesma coisa, mas não quer dizer que Deus está aprovando aquilo. Nosso coração tem que estar em busca da verdadeira recompensa, que não é a aprovação dos homens, mas a aprovação que vem do trono da graça, a aprovação que vem do Senhor, né? Que o sucesso daquilo que fazemos seja reconhecido por Ele, não? E não apenas pelas pessoas que estão à nossa volta. Que nós tenhamos essa consciência que estamos aqui buscando conhecer o Senhor, para saber qual é a sua vontade, para saber aquilo que lhe agrada, para que a sua graça seja derramada sobre nós e para que nós possamos cumprir a nossa missão pela graça de Deus e não pela força do nosso braço ou pelo nosso esforço humano ou pela nossa inteligência humana, mas por causa da graça que vem dele. É isso que o meu coração deseja, é isso que o meu coração anseia. E aí estou encerrando, que já vai, meu Deus, acabar o tempo. E aí a gente vê que, além disso, a bênção da graça, né, aos leitores de Paulo, é a mais frequente bênção do apóstolo nas suas cartas. Né? Toda vez que Paulo termina ou começa uma carta, ele diz: a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Então, Paulo orava para que a graça de Deus estivesse sobre o povo. Então, existe uma diferença entre misericórdia e graça, que a misericórdia estudou na aula passada. Qual é a diferença? Enquanto a misericórdia deixa de dar ao pecador, o culpado, o que ele merece, porque misericórdia é que Deus não puna você pelo que você merece, né? Então, a misericórdia, ela remove a punição. A graça não, a graça dá ao pecador o culpado que ele não merece. Então, a graça, ela dá ao pecador culpado que ele não merece, a vida. Então, a misericórdia, Deus remove a punição que você merece, e a graça, Deus dá aquilo que você não merece, que é vida. Então, tanto misericórdia quanto graça são variações da mesma qualidade de Deus, a sua bondade. E como é que a gente aplica isso na nossa vida? A cada dia nós devemos procurar entender mais o conceito de graça, né? Para que a gente possa remover de nós qualquer noção de mérito da nossa parte. Quanto mais absorvemos a ideia de graça, mais entendemos o conceito da tão grande salvação que o Senhor nos deu, da riqueza, da suprema riqueza da sua graça. Nós precisamos também entender que nós temos que aprender a louvar a graça de Deus, né? Não apenas viver a graça de Deus cada dia, mas aprender a louvar a graça de Deus, porque em Efésios 1, 5, 6 diz assim: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, a gente precisa aprender a louvar a graça de Deus. E outra coisa que a gente precisa trazer para a nossa realidade é que nós devemos pregar sobre a graça de Deus. O mundo precisa ouvir a respeito da graça. Nós devemos orar também para que Deus envie a sua graça àqueles a quem anunciamos. Amém, igreja? Então, que nós possamos ter esse entendimento ampliado sobre a graça de Deus e que nós possamos trazer isso para a nossa vida cotidiana, né? Entendendo cada vez mais o que é essa graça e correspondendo na nossa vida cristã, que nós possamos aprender a louvar a graça de Deus e a pregar sobre a graça de Deus. Amém? Amém. Poderia dizer alguma coisa, professora ou pastora?